fenomenal a gente ter uma audiência de mais de 70 mil aparelhos simultaneamente ligados. Isso é uma audiência maior do que Globo News, é uma audiência maior do que os principais canais a cabo do Brasil, aprendendo o que aconteceu no escândalo do Banco Master. E eu fico muito feliz porque a gente começou em 2018 esse trabalho de explicar esse mundo financeiro, esse mundo do dinheiro, que é um mundo que rouba tanto dinheiro das pessoas. Rouba dinheiro através do caso Master, mas rouba dinheiro também vendendo fundo de previdência que não é fundo de previdência, vendendo o COI, vendendo aquele outro negócio que você não entende quando chega lá no gerente do seu banco, o cara te cobrando ali uma taxa de uma dívida que você não sabe se é justa ou não é justa. E o problema é que sempre ele vai te vender o que é melhor para ele. Mas hoje, o que a gente vai trazer de novidade vai mudar completamente tudo que você imagina em termos de educação financeira. E vai mudar a realidade da sua casa. E eu posso falar, vai mudar para sempre. E para sempre não é uma palavra à toa. Você já vai entender por que vai mudar para sempre. Porque hoje a gente vai te convidar para fazer parte dessa nossa comunidade, que é o Investidor Mestre. Uma comunidade que já tem mais de 70 mil alunos, que existe desde 2018. E uma plataforma 100% independente, que não tem patrocínio, que não tem propaganda e não tem nenhum banco por trás. Não tem os familiares ricos, familiares pobres, sabe, os influenciadores de cá e de lá, que no final das contas é o banco que está patrocinando e vai fazer propaganda do que o banco quer que faça. Não. Aqui os melhores professores do país, os melhores das melhores universidades. O atual presidente do Banco Central já deu uma aula aqui, antes de ser do presidente do Banco Central, que está dentro aqui dessa plataforma Investidor Mestre. Só que hoje, essa plataforma Investidor Mestre tem uma novidade que é uma bomba total. E eu vou mostrar para vocês a novidade. Primeiro, conhecendo vocês que não conhecem o Investidor Mestre, que já está na sua versão 3.0, porque traz agora embarcado o que existe de mais moderno também nessa questão de inteligência artificial. Mas o Investidor Mestre é um curso com mais de 400 aulas que ensina para todo mundo, independente se a pessoa é leiga ou avançada, todos os conceitos relacionados a finanças. Não somente a investimento, porque isso aqui não é só para, quero ficar rico, porque não existe fórmula mágica para ficar rico, mas eu quero entender, construir um patrimônio com consistência, com coerência e com segurança, e não cair nesses golpes que nem vocês acabaram de ver no documentário. Vocês têm aulas no Investidor Mestre para aprender o básico da educação financeira, economia comportamental, gestão de risco, matemática financeira e todos os investimentos, renda fixa, renda variável, fundo de ação, CRI, CRA, CDB de uma maneira correta e não dessa maneira de golpe, né? Como o Banco Master fazia. E a gente ensina também, nesse nosso curso, para você que está assistindo, a fazer de verdade, na prática, o negócio. Ou seja, como é que eu entro num fundo de investimento? Quais perguntas que eu tenho que fazer para o meu consultor? Como é que eu compro um título do Tesouro Direto? O que é Tesouro Direto? Tudo isso. Só que agora, além disso, você tem os principais relatórios de mercado todos os dias chegando para você, seja em áudios curtinhos no começo do dia, para você 2 minutos ouvir ali e já saber o que está acontecendo na guerra, na relação comercial, no Banco Central subiu ou caiu juros. Você também com relatórios como se fosse um jornal das notícias econômicas, numa linguagem que todo mundo entende, e os boletins do que está acontecendo no legislativo, ou seja, no campo político, nas empresas, na parte que a gente chama de microeconomia e também na parte dos gráficos e das tendências do mercado. Vocês têm acesso a isso todos os dias quando vocês fazem parte do Investidor Mestre, com esses super profissionais. E, além disso, vocês têm encontros ao vivo com a Débora e com o Yuri Salles. Com a Débora, acontece todas as terças-feiras. Nenhum banco faz isso. Os bancos, para aqueles clientes que são muito ricos, têm 50, 100 milhões de reais, eles têm de mês em mês, vai lá o assessor para ter uma conversa com você de 1 hora. Aqui toda semana, todo mundo que faz parte
dessa nossa comunidade, pode entrar lá, ter aula com uma das melhores profissionais do mercado e tirar todas as dúvidas que quiser, sem medo, num lugar que é seguro, num lugar onde as pessoas se acolhem e num lugar onde as pessoas querem se ajudar. E o Yuri trazendo a parte das finanças pessoais, ou seja, as planilhas que você tem que ter em casa para controlar ali seus gastos, renegociar suas dívidas, programar a compra de uma casa própria, de um carro, tudo isso de uma forma muito fácil e prática. E por que a gente está dando um salto hoje e tem uma novidade assim fenomenal para mostrar para vocês? Porque hoje ele é 3.0, porque ele traz para vocês uma inteligência artificial que é uma revolução. E por que ela é uma revolução? Porque ela foi desenvolvida aqui por nós com diferenciais que não tem em ChatGPT, não tem em Gemini, não tem nenhuma Copilot, não tem nenhuma dessas outras. E quais são esses diferenciais que a gente fez? Ela é alimentada pelo Oráculo ICL, uma tecnologia que a gente desenvolveu dentro de casa, e você vai poder fazer as suas perguntas aqui como se você estivesse fazendo assim para um amigo teu que soubesse tudo de economia e finanças. Só que quem é esse teu amigo que você vai perguntar aqui? Ele é a média da internet? Ele é o Wikipedia? Ele é as fontes que a gente vê o GPT usar? Não. Ele é somente a curadoria do investidor mestre. Todas as aulas do investidor mestre, que são mais de 400 aulas, transcritas, uma arquitetura de conhecimento pegando todas essas aulas e, em vez de fazer a média, criando o conhecimento concatenado e dando a autoria para cada um dos professores, para você poder se aprofundar. Um treinamento especializado com os mais de 70 mil alunos que estão perguntando para você ser respondido da maneira que mais ajudou a todo mundo. E, no final, uma indexação semântica de cada palavra de cada aula, para cada dúvida sua, ele te jogar exatamente na aula e no minuto que você vai ter a sua dúvida respondida. Essa é a revolução que a gente tem para oferecer para as pessoas. E quer ver o mais legal? Eu vou mostrar para vocês como ela funciona agora, ao vivo, com a Débora. Tá pronto, Débora? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, hein? Você vai perguntar aí o seguinte, você vai falar que o gerente do banco está te oferecendo um fundo de ações e você quer saber quais perguntas você tem que fazer para ele. Vamos ver o que ela responde. Copia e cola aí, por favor. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Isso, gente, por que isso é uma... Aqui, ó, já está respondendo. Ótima pergunta, Débora. Eu não posso recomendar qual fundo é adequado para você, porque ele não te conhece. Mas eu posso indicar as aulas do Investidor Mestre que vão te ensinar a avaliar essa opção. Olha só, o que as aulas do Investidor Mestre ensinam sobre isso? Como funcionam os fundos de ações? Custos que você precisa perguntar ao gerente. Conflito de interesse do gerente e do assessor. As perguntas certas antes de investir. Então ele vem no final e diz assim, quais as perguntas que eu sugiro você fazer? Primeiro, qual a taxa de administração do fundo? Segundo, tem taxa de performance? Terceiro, qual a referência, o benchmark do fundo? Quarto, qual a rentabilidade histórica em relação a essa referência? Qual o risco desse fundo? Tem prazo de carência para o resgate? E qual a tributação sobre o rendimento? Aí, escreve embaixo assim, poxa, eu tenho 65 anos. Fundo de ação é bom para mim? Vamos colocar assim, qualquer pergunta, vocês podem fazer qualquer pergunta. Vocês nunca mais vão ter problema de se sentir inseguros, nunca com isso aqui, porque, novamente, ele vai, nas aulas, tirar essas dúvidas todas. Ó, essa é uma pergunta muito importante, mas não posso recomendar se um fundo de ações é adequado para você, porque depende de uma análise do seu perfil. O que as aulas vão ensinar sobre perfil? E aí vão começar a dizer sobre fundos de ações têm alto risco, o prazo faz diferença, uma carteira bem montada considera o seu perfil. E aí, por exemplo, se você chega... Vai aqui um pouco para cima, por favor, Débora, aqui, ó. Vai um pouquinho para cima só.
Aí, só aqui nessa aula 8, para só ver qual é a pergunta que tem aqui antes da aula 8, por favor, se você puder chegar o scroll ali um pouquinho. Isso, aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos... Fundos de ações têm alto risco e volatilidade. A professora Débora Magan explica claramente que fundos de ações carregam mais risco do que fundos de renda fixa. Eu quero aprender sobre isso. Aí ela vai clicar no link aqui. Clica no link. Quando ela clicar no link, já vai direto para a aula dela, no momento que ela fala, se você quiser aplicar em fundos ou ações, em fundos você ainda consegue, pela volatilidade, entender quanto é o risco que aquele fundo oferece. Incrível, né? E agora, a novidade que tinha que ser lançada hoje com esse documentário. Porque agora esses caras não têm vez mais. Sabe por quê? Porque é o seguinte, agora a gente lançou um negócio que é o antídoto para os vigaristas, que é o antídoto para os picaretas. A gente lançou o Radar Mestre, uma ferramenta que ela vai te ajudar a identificar os golpes antes de você cair neles. Porque ela simplesmente embarca nos nossos dados aqui mais de 120 mil ativos, fundos, CRIs, CRAs e outros títulos, para você, e mesmo que não seja nenhum deles, porque às vezes o golpe é de coisa que não existe, você vai poder entrar aqui e ele vai te dar o nível de atenção que você tem que ter daquele negócio ser uma coisa que não é legal para você entrar, que tem muito risco. Quer ver funcionando na prática e ao vivo? Porque aqui a gente faz ao vivo o negócio, para você ver uma coisa que nenhum dos bancos grandes tem. Bradesco não tem isso, Itaú não tem isso, XP não tem isso, BTG não tem isso, Nubank não tem isso. E sabe por que eles não têm isso? Porque eles não querem mostrar para vocês o risco, eles querem vender as coisas. Mas a gente vai mostrar para vocês uma coisa que vai fazer toda a diferença para vocês. Vamos lá, Débora? Vamos mostrar para a turma como é que isso aí funciona. Olha o que a gente criou, que incrível isso. Vamos começar o seguinte. Aqui, tá? Você pode escolher qual tipo de investimento. Se é um fundo de renda fixa, um fundo de ação, tesouro direto. Vamos botar um fundo para começar. Pega um fundo qualquer aí, um fundo de investimento que você conheça, você que acompanha bem os fundos. Diz aí qual fundo que você vai colocar. Vou colocar um bem arroz com feijão aqui, Quineia Atlas, crédito privado. Então, isso é um fundo Quineia, essa Quineia é do Itaú, se não me engano, não é isso? Então é um fundo conservador, um fundo mais tranquilo, um fundo que já tenha bastante tempo no mercado. Ela vai colocar, busca o fundo, ó, já achou todos os fundos Quineia Atlas, tem mais de 125 mil registrados no sistema que a gente criou aqui. Aí, escolher um deles, vamos lá. Vamos lá, escolher um deles... E aí a gente vai ver quanto é que é o score, né? Ou seja, qual o nível de atenção que você tem que ter. Está aqui, ó, de 0 a 100, ele está no verdinho, está no 34. Quer dizer que não tem risco? Tudo tem risco no mercado. E ele até mostra o seguinte, ó, o risco de crédito você tem, ele é pequeno. De mercado também é verdinho. O de liquidez que é um pouquinho maior. O que é o risco de liquidez? Quando você precisar do dinheiro... Ele não é um fundo que você consegue resgatar no mesmo dia. Demora um pouquinho para você resgatar. E ele te explica aqui embaixo, né? Quando você chega aqui para baixo no radar da Débora, ele diz aqui embaixo o seguinte, olha, para ele melhorar, ele deveria ter um resgate mais curto. Se ele tivesse um resgate mais curto, ele teria um nível melhor. Mas vamos começar a brincar agora. Vamos colocar lá o seguinte, que tem um cunhado meu que me ofereceu um título, tá? Então vou botar uma operação de cripto. Escreve aí, operação de cripto. Você vai colocar do jeito que teu cunhado te ofereceu. Operação de cripto, que vai oferecer 6% ao mês. E ele disse que é garantido a operação. Teu cunhado disse que é garantido. Então vai botar assim, sim, garantido. Tem lastro? Você não sabe nem o que é lastro. Então você vai botar não sei se tem lastro. É regulado pela CVM? Também não sei, teu cunhado não soube responder. E aí o prazo, ele falou que você só pode resgatar daqui a um ano o negócio. Estamos inventando aqui um negócio que o teu cunhado falou. Verificar o nível de atenção. Aqui, ó, 90. Tu não vai investir nessa parada. E aí ele embaixo vai te explicar os motivos todos. Vamos simular o Banco Master aqui. Vamos lá, não tem mais o CDB do Banco Master. O Banco Master foi liquidado, né? Mas vamos inventar um CDB. Bota aí, Banco Mestrão. Vamos botar, inventar, em vez do Banco Master, vamos criar o Banco Mestrão aqui. Igualzinho,
o CDB do Banco Master era vendido? Para a gente fazer uma simulação, né? Se a gente estivesse aqui vendo o CDB do Banco Master. Bota aí, pós-fixado, 150% do CDI. Qual o prazo que eles vendiam? 2 anos? Alguma coisa? 1 e meio, 2 anos. Tá, então pode botar 2 anos, valor R$40 mil. Então, liquidez não, só no vencimento. O resto você não sabe. O FGC, sim, tem FGC. Vamos botar para ver, se tem FGC não tem problema, vou investir. Vamos ver o que ele vai dar? Olha só, tem FGC. Deu aqui, ó, atenção alta. Mesmo tendo o FGC, atenção, o que a gente criou aqui é o desespero dos caras. Primeiro, porque tem a IA que responde todas as perguntas. Segundo, porque tem o radar com mais de 125 mil ativos para você consultar. Sabe quem tem isso que a gente criou? Ninguém. A BTG não tem, o XP não tem, o Santander não tem, a Nubank não tem, ninguém tem. Tem nada. Nubank só tem a Globo de sócio, mas isso aqui eles não têm. Ninguém tem isso aqui. Ninguém tem isso aqui. E não param por aí as novidades. A gente também está lançando agora uma planilha que acompanha vocês, fazendo toda a simulação de aposentadoria e o planejamento para vocês chegarem no momento de vida que vocês precisam ter uma segurança exatamente como vocês se planejaram. Extremamente intuitivo, fácil de usar, enfim, disponível para todo mundo que faz parte da nossa comodidade. Como a gente tem aqui o privilégio de hoje estar com o meu amigo Cobori aqui, ele topou ser mais um dos professores do nosso curso, dando uma masterclass exclusiva para explicar o momento que a gente está passando no mundo. Esse momento de guerra, de crise financeira, petróleo explodindo de preço e dizer como isso impacta a sua vida. Não é não, Cobori? Você acabou de ganhar agora o prêmio de maior influenciador de economia do Brasil e vocês que fazem parte do Investidor Mestre vão poder aprender com ele. Mas se você não faz parte ainda do Investidor Mestre, você vai ver por que ele é uma revolução. Porque para você aprender tudo isso com os maiores do Brasil, você não precisa pagar o que a galera paga para aprender economia, porque é uma fortuna. Está aqui, ó, alguns preços de mercado que as pessoas pagam para aprender economia. Na FGV, quase R$10 mil por mês. No INSPER, quase R$8 mil por mês. E por aí vai, por mês. E no mês você não vai aprender essas coisas. E não vai ter SA para ajudar. E não vai ter toda essa estrutura, relatório diário, encontro ao vivo para poder tirar a dúvida que você quiser. Aqui você vai ter. E a gente fez uma condição que já é muito especial. Olha a condição que a gente fez para vocês poderem acessar o Investidor Mestre, tendo acesso a essa inteligência artificial que é a Mestra IA, o simulador de aposentadoria, esse radar que vai pegar ali os golpes dos picaretas para você não cair, os relatórios diários, tudo, os encontros ao vivo. Para você ter tudo isso, você vai ganhar os 3 livros que eu escrevi, que fazem um box Desvendando o Capitalismo, que são Economia do Desejo, que os donos do poder não querem que você saiba, e Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa. Os 3 já ficaram em primeiro lugar na lista de mais vendidos do Brasil. Os 3 já venderam mais de 100 mil cópias. A gente vai mandar os 3 para sua casa, de presente, de graça, sem frete. E além dos 3 de presente, você vai ganhar também o acesso à Revista Liberta, que é a nossa revista que já tem quase 40 mil assinantes, que tem o Reserva Exclusiva, que são os bastidores do poder, a coluna hoje em dia mais, desejada para ser lida no Brasil, só que só quem é assinante da Liberta pode ler, que antecipa em 1, 2 semanas as notícias que vocês vão ver estourando aí nos jornais. E aqui você tem Jamil Chad, Leandro Demore, Juliana Dalpiva, você tem Heloísa Vilela, os maiores jornalistas do país. Então vocês vão ganhar de presente. A assinatura dessa revista é R$ 39,00 por mês. Vocês estão ganhando de presente hoje. Para você ter esse plano anual, com tudo que a gente falou aqui, vai custar R$ 97,00 por mês no plano anual. Mas como hoje, isso já está maravilhoso, tá? Isso aqui a gente nunca tinha feito com esses presentes todos. Mas como hoje a gente está celebrando o maior encontro já feito até hoje dessa comunidade para desvendar este golpe nojento e vergonhoso do Banco Master, a gente vai fazer uma condição para vocês ficarem com a gente para sempre aqui. E uma condição que não dá para perder e vocês têm que entrar. Mas só vale agora assistindo
esse nosso encontro agora. Só para vocês que estão assistindo. Olha o que a gente preparou para vocês. A gente preparou um plano que é uma condição inédita para você se juntar a esses mais de 70 mil e fazerem parte da nossa comunidade. Olha só que especial. Vocês vão ganhar os 3 livros que eu falei para vocês. Entregue na casa de vocês. Com um box, que é o box exclusivo de comemoração, né? Além dos 3 livros, vocês vão ganhar a assinatura da Revista Liberta, mas não vai ser mais anual, não. Vocês vão ganhar vitalício, para sempre, a assinatura da nossa revista digital. Para o resto da vida, enquanto existir a revista, vocês vão receber a nossa revista digital. Além disso, vocês vão receber, durante 1 ano, o acesso para todos os nossos documentários. Olha os documentários aqui que a gente tem. Bets, aposta online, dinheiro mágico, a revolução do Bitcoin, 97%, quem cria e controla o dinheiro. Aqui vocês têm os principais documentários do planeta e os documentários que são os que a gente faz aqui. Como vai para a Argentina, vai para Cuba, agora vai ter o vai para a China. E a gente tem vários outros documentários, como esse que a gente fez hoje do Banco Master, que são premiados. Esse vai para Cuba ganhou o prêmio de melhor documentário brasileiro em Los Angeles, em 2024. Durante 1 ano, vocês têm acesso a todos os nossos filmes, um streaming que vocês têm para poder assistir. Só que calma que não termina aí o que a gente preparou, não. Vocês vão ganhar o livro É Só um Jogo. Semana passada estava em primeiro lugar mais vendido do Brasil. Segunda semana que ele pega o primeiro lugar de mais vendido no Brasil. O livro mais recente que eu escrevi, que fala sobre sobre filosofia, sobre física e etc. Um livro que é muito, muito, muito bacana. E agora o mais especial, galera. Não, o copo não é agora, não. O copo também é especial. O mais especial vai vir depois do copo. O copo é daqueles, sabe, copo Stanley, né? Eu estou fazendo propaganda da marca, mas só para as pessoas saberem que é um copo super de qualidade. Então, esse copo térmico que a gente fez nessa edição especial que vem blindado contra golpes. Investidor Mestre 3.0. Um copo assim maneiríssimo para vocês terem em casa. Vocês sabem que esses copos são caros, não são baratos. De presente também com frete de graça. Agora, o especial é o seguinte. O Investidor Mestre, que vocês vão ter acesso para sempre. Nesse aqui, que a gente preparou para vocês hoje, vitalício. Está vendo aqui embaixo, aqui, ó, vitalício para sempre. Nunca mais vai ter que pagar. Vai pagar só 1 ano, nunca mais vai ter que pagar. Revista Liberta, para sempre. Aqui, as séries documentários, 1 ano inteiro para poderem assistir. Isso aqui é presente físico, que a gente manda em casa. Eu digo que é físico, tem um custo de correio, etc. É pesado na tua casa. Os 3 livros, a caneca, esse outro livro, 4 livros, a caneca, vitalício e a série documentário. Sabe quanto? Para ter tudo isso, tá aqui, ó, R$146. R$146 durante 1 ano e nunca mais tem que pagar nada. Não existe isso, tá? Nunca fizemos isso. R$146 por mês é o seguinte, é você e o teu filho, tua companheira, etc., indo comer um hambúrguer, deu R$146. Pede aí no aplicativo para você ver quanto que vai custar. Hambúrguer, batata, não é saudável, né? Mas só para ver. É 2 pessoas. Só que é o seguinte, durante 1 ano, vocês vão receber todos os relatórios, tem tudo que a gente tem dessa inteligência artificial, etc., para sempre, para o resto da tua vida. É um patrimônio da família. Ou seja, teu filho, as pessoas da tua casa, teus netos, todo mundo vai para sempre poder acessar isso. E depois do 12º mês, de graça, você não tem que pagar nada. Só o que a gente está entregando de brinde aqui vai custar metade do ano aqui quase para a gente entregar. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque só com uma comunidade gigante, a gente vai conseguir mudar o balanço de forças desse jogo. Essa oportunidade aqui nunca teve. R$146 durante 1 ano para ter para sempre o Investidor Mestre, a Revista Liberta e ganhando todos esses presentes. E eu vou te falar por que você deve entrar hoje sem pensar, por causa disso aqui, ó. 15 dias de garantia. 15 dias de garantia significa, a lei manda dar 7, a gente dá 15. E a gente recebeu o prêmio de melhor atendimento do país, do Reclame Aqui, durante 2 anos seguidos, o ano passado e esse ano, né, na categoria cursos à distância. Por quê? Porque a gente faz o que ninguém faz. Isso aqui é o seguinte, se durante 15 dias você entrou, não gostou, não é nada disso, a gente não te faz pergunta nenhuma. Você vai entrar lá, pedir o reembolso
e não vai gastar um centavo. A gente não fica com nada do teu dinheiro, te reembolsa tudo. Mas você vai ficar. Você vai ficar, porque oportunidade igual a essa, não tem. E você vai querer também ganhar esses prêmios todos que a gente fez. E você vai querer ter a nossa companhia na sua caminhada para tu não cair nos Banco Master, tu não cair nos golpes das criptos, tu não cair nos golpes do boi gordo, do avestruz, do ouro, etc. E você tá junto com essa comunidade que tem a coragem e leva a sério tudo isso. Então, a chance que a gente nunca deu dessa maneira, hoje, para celebrar um documentário que é do tamanho desse que a gente fez, de importância sobre o Banco Master. Só vocês clicarem aqui agora, apontar o celular para o QR Code ou entrar em edu1.com.br, tá? O link está aqui no chat, então é só clicar no link e se inscrever agora. Qualquer dúvida que você tiver, modo de pagamento, pode boleto, não pode, esse ou aquilo, a turma está aqui para te ajudar. Mas a minha dica é o seguinte, uma condição como essa, que a gente nunca teve, é a hora de entrar. Até porque não tem risco nenhum e tem os 15 dias de garantia. Sensacional, né, Débora e Cobori? Vamos agora para o nosso papo? Vamos começar a nossa conversa? O que vocês acharam do documentário? Vamos lá. Vamos lá, Cobori. Eu começo por você. Primeiro o seguinte, tá animado para dar uma aula para a gente aqui, não? Sim, é um assunto que todo mundo tem curiosidade, justamente porque a gente está vivendo num momento geopolítico de um conflito aí que pode mudar o cenário mundial, né? O cenário a nova ordem mundial, mas principalmente o sistema financeiro global vai ser completamente reconfigurado, né? Então todo mundo tem essa curiosidade de quais serão os impactos na vida de cada um, né? No limite, justamente a proposta dessa Masterclass é falar como é esse mecanismo de transmissão dos gatilhos que vão surgir desses conflitos, né, desses desequilíbrios geopolíticos mundiais e, no final das contas, quando chegar na vida do cidadão comum, do investidor comum, quais serão esses impactos e como a gente pode se proteger disso, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, vindo para o nosso documentário aqui. É um exagero a gente falar que esse é o maior escândalo financeiro que já foi revelado no Brasil? Não é, infelizmente não é, né? E como você falou, sempre o próximo parece que vai ser maior. Há pouco tempo atrás a gente estava falando sobre o escândalo Americanas, né? Então você pegar hoje Americanas e o Banco Master, duas empresas, uma do mercado financeiro e a outra não pode deixar de ser do mercado financeiro, porque o dono da Americanas é o 3G, né? Os ditos mitos do capitalismo brasileiro, né? O Jorge Paulo Lema, o Beto Sicupira e o Marcel Telles. Se juntar os dois escândalos já passou de 100 bilhões de escândalo, né? E as pessoas criticam a atuação do Estado. Então, o Estado, depois a gente pode entrar nesse detalhe, foi importante para elucidar isso. A gente talvez não estaria falando aqui se não fosse algumas ações de uma autarquia muito importante para supervisionar o mercado financeiro que atuou no momento em que, pelo menos nessa gestão atual, né, atuou no momento que deveria atuar. Não, a gente não pode dizer o mesmo da gestão passada, né, que foi, na realidade, quem ajudou a gestar esse escândalo, esse crime, esse golpe que afetou milhares de investidores, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Débora. Eu lembro, a gente conversando, né? Você começou a acompanhar esse caso Master há alguns anos atrás. Porque não sei se vocês sabem, gente, mas assim, o Banco Master ele foi de um patrimônio de 30 milhões de reais para um patrimônio de 2 bilhões de reais, contábil, né? Porque a gente viu hoje o esquema que foi feito, numa questão de 4 anos. Assim. E quando esse negócio começou a saltar, você começou a esmiuçar o negócio e você é ultra detetive, quando tu começa a mergulhar, ninguém segura, né? Quando estalou para você o seguinte, caraca, esse negócio é gigante? Quando eu abri o balanço e comecei a ver quanto de precatório que eles tinham naquele balanço. Porque quando você via o crescimento patrimonial do Banco Master, ele não era ali de carteira de cliente, não vinha das atividades que normalmente são do banco. Então o banco pega o dinheiro emprestado, claro, lá na ponta, com o CDB e depois empresta para outra pessoa, por exemplo. Vai ganhar o spread, vai ganhar a diferença ali no meio e vai fazer o trabalho que normalmente a gente espera desse intermediário financeiro que é o banco, né? Entre quem está poupando ali e quem precisa pegar emprestado. Mas o Banco Master ele tinha operações muito exóticas. E conforme eu fui olhando ali aquele patrimônio e a forma que ele crescia, não parecia ser uma coisa
natural era muito atípico. E eu chamo de operações exóticas, e hoje a gente sabe que muitas delas eram fraudes. Fraudes, né? De crédito Dando o nome fraude. certo, é fraude, né? Mas os precatórios, eles são um instrumento também legítimo. O problema é que quem precificava esses ativos do banco era a REAG. É como se você chegasse para o seu amigo e falar, olha, eu tenho um carro aqui para vender, quanto você avalia meu carro? Ah, o seu carro vale, sei lá, 25, mas vamos falar que vale 50. Quem sabe você consegue vender por 50. Mas o seu patrimônio cresceu. Mas, na verdade, você não tem alguma coisa que vale 50 mil. Você tem uma coisa que vale 25. Então, eu comecei a perceber isso. E precatório, né, que são essas dívidas que você tem a receber, né, essas decisões judiciais que geram ali esses direitos creditórios, esses direitos de receber, eles são muito difíceis de precificar. Não tem uma padronização, eles são não padronizados e negociados em balcão. Então, isso permite que você dê preço ali, né? Você pode estar com um Fusquinha e dar o preço da Ferrari. Então, isso começou a fazer com que o patrimônio crescesse de uma forma artificial. E mesmo as carteiras de crédito, que depois se mostraram fraudulentas, também cresceram ali de uma forma estranha. E aí, quando eu entrei nisso, comecei a puxar fio de tudo quanto era lado, depois fui investigar outras ligações, mais ali voltadas também ao Augusto Lima. E isso me despertou uma curiosidade enorme, mas faz pelo menos acho que até mais de 2 anos que eu acompanho o balanço do Master e como ele cresceu muito rápido e de uma forma não convencional, que depois a gente descobriu que era tudo artificialmente, era uma maquiagem toda, e que, na verdade, o dinheiro, inclusive, desses fundos, né, que o Banco Master tinha ali os seus ativos, esses ativos iam para os fundos, que, inclusive, a REAG que dava o preço para os ativos, e parte desse dinheiro também era transferido para o Vorcaro, porque de um dia para o outro, inclusive no dia do meu aniversário, do dia 27 para o dia 28 de dezembro, o fundo valorizou, assim, na casa mais de não sei quantos 1000%. Isso não acontece naturalmente. E aí ele saca e sai do fundo. Então você vê também como tinha um mecanismo de transferência do dinheiro do Master para o bolso pessoa física do Vorcaro. E que aí ia parar na festa, no Coldplay, na Taormina e tudo mais. Cara, deixa eu te falar, tem um monte de gente entrando aqui na nossa comunidade. Eu vou te fazer uma pergunta agora sobre o negócio do Banco Central, mas deixa eu só dar boas-vindas aqui. O Igor Rodrigues, Daniel Pereira, Cristiane Danúbia, Kátia Mendes, Leandro de Souza, Carmen Lúcia, José Alves, Leonardo Linhares, César Augusto, Ricardo Tsuyoshi, Álvaro Gomes, Gilberto da Cunha. Já entraram mais de 100 pessoas, mas está entrando assim um atrás do outro. Entraram 100 pessoas aqui em 5 minutos. Gente, e pelo que eles me falaram aqui, mais de 90% das pessoas entrando, aproveitando essa questão anual. Deixa eu dar uma dica, numa boa. Eu nem deveria falar isso, mas eu vou falar exatamente assim, porque é assim que é. Vocês têm 15 dias de garantia total. Então, aproveita que a gente está fazendo uma coisa que a gente nunca fez, que é um negócio para sempre, tanto da revista como do Investidor Mestre, além de 1 ano de todos os documentários e todos os livros, etc., faz o seguinte, pega esse que é o vitalício para sempre, por R$140. R$140 é o seguinte, você saiu para comer um hambúrguer, você é uma pessoa que você gosta, vai dar os R$140. E é mesmo, porque em casa eu fui pedir um jantar ali, um hambúrguer, um negócio antes de vir para cá para fazer a apresentação, saiu isso aí, 60 e poucos reais, entendeu? Se for para 2 pessoas, vai dar os 140. Então é o seguinte, gente, faz isso, não gostou durante 15 dias, você tem 0 de risco. Você gostou e ficou, aí você vai ganhar esse monte de presente e não corre o risco de perder, porque a gente não vai fazer isso depois, está fazendo só hoje para comemorar. O pessoal não passou, 95% das pessoas estão fazendo esse vitalício. Não percam essa chance. A chance hoje é de entrar para uma comunidade que faz a diferença na vida de todo mundo. E como é vitalício, é um presente que você deixa para a família de vocês. Entendeu? Que vai estar sempre aí na tua casa. Vai estar sempre aí para quem se interessar vai poder usar quando quer que se interesse. Entendeu? Não vence, não tem data de validade. Me conta uma coisa. Olha, o pessoal, amarradão ali com um documentário muito maneiro ali, ó. Álvaro falando, Eduardo, muito obrigado pelo compromisso. E, cara, é o compromisso do pessoal aqui todo, sabe? O pessoal aqui está mergulhando nessa história do Master. Parabéns pelo documentário. Muito obrigado, cara. E também, novamente, agradecendo a tua presença aqui, Cobori. Você sempre foi muito requisitado, mas está mais ainda agora que ganhou esse prêmio aí, super importante. Vem cá, cara, qual o papel do Banco Central deixando isso rolar
e impedindo isso de rolar? Porque as pessoas às vezes ficam na dúvida, mas o que o Banco Central podia fazer? Entendeu? A culpa é do Banco Central, então? Explica pra gente um pouco isso, você que está há tanto tempo no mercado e acompanhou as duas posturas diferentes, da gestão passada, do Roberto Campos Neto, e da gestão atual do Gabriel Galípolo. Edu, eu acho assim, inclusive eu tive aqui no ICL, eu fui logo que o Banco Central liquidou, né, deu a liquidação e também o Ministério Público e a Polícia Federal prenderam, né, fizeram aquelas primeiras prisões, inclusive do Daniel Vorcaro. Eu lembro que aqui no N1 a Vivi me questionou porque era o que estavam falando no momento, todo mundo começou a atacar o Banco Central que ele teria sido rápido demais, né? Ou demorado demais na época. Não, o Banco Central demorou demais para tomar atitude. Aí eu fiz uma demarcação cronológica de que a gestão anterior foi muito leniente, inclusive a gente pode questionar até agora, enquanto alguns diretores, a Polícia Federal já provou que estavam envolvidos, mas o presidente da instituição, né, dessa autarquia, que é o Roberto Campos Neto, até dezembro de 2024, o mandato dele, ele teria sido muito leniente. Na gestão do Gabriel Galípolo, você conhece bem o Gabriel, eu não o conheço pessoalmente, mas por amigos interpostos eu conheço bem, sou muito amigo do Beluso, né, do José Márcio Rego, que conhece bem o Galípolo, e a gente, analisando essa cronologia, me pareceu, e inclusive eu falei quando a Vivi me questionou, que o Banco Central, na gestão do Galípolo, ele tomou todos os cuidados de seguir os trâmites para tomar essa atitude. Mas, quando a gente olha a cronologia, a gente viu que tudo isso foi criado e gestado na gestão do Campos Neto. O Banco Central, a área técnica, já tinha emitido, se não me engano, 18 intimações ao Banco Master para eles regularizarem aquilo, darem informações do Banco Central, regularizar o que estaria errado. E aí é uma data interessante. Dezembro de 2024, que era o último mês da gestão do Campos Neto, ele deu 3 meses para o Banco Master, estabeleceu um prazo de 3 meses para o Banco Master fazer um aporte de 2 bilhões, né, para resolver o problema de solvência que o Banco Master estava sinalizando que teria. Então, aí o Galípolo assume em janeiro, ele deixa, obviamente, como era um ofício do Banco Central, ele precisou esperar os 3 meses serem cumpridos. Coincidentemente, quando cumpriu o prazo de 3 meses, apareceu a operação do BRB oferecendo exatamente os 2 bilhões que o Banco Central, o Campos Neto, tinha exigido. E aí foi quando o Banco Central pegou e analisou essa operação da compra do Banco Master pelo BRB e falou, não, aqui tem indícios de fraude. E aí iniciou um processo de liquidação e entregou isso para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal investigar, dizendo, ó, tem indícios de fraude aqui, de crime. E aí, ou seja, quando você olha essa cronologia, o Banco Central, na gestão do Galípolo, tomou todas as atitudes nos prazos que ele deveria tomar, o que culminou com tudo que a gente está vendo agora nesse escândalo, muito bem apresentado pelo documentário aqui do ICL, mas a gente precisa fazer o seguinte questionamento. Por que o Campos Neto não fez isso durante todo o seu mandato? Ele sabia, o Banco Central sabia, inclusive o André Mendonça afastou agora esses 2 diretores do Banco Central, mas a presidência do Banco Central, o Gabriel Galípolo, já tinha afastado eles em janeiro, porque eles já tinham identificado que esses 2 diretores estariam envolvidos com o Banco Master. Então, administrativamente, o Banco Central já tinha afastado eles e agora, judicialmente, o André Mendonça afastou esses 2 diretores. Por que o Campos Neto, durante a gestão dele, inclusive na revista Piauí, vocês mostraram algumas reportagens da Piauí, tem uma reportagem muito boa que diz que quando o Galípolo não era presidente, ele era diretor do Banco Central, ele teve fortes discussões nas reuniões do Banco Central com esse diretor que foi afastado, justamente pelas informações que o Banco Master estava fornecendo para o Banco Central, que já existia indícios de fraude nessas informações. Então, quando a gente olha essa cronologia, talvez a gente não estaria aqui discutindo o Banco Master, se imagine não fosse o Gabriel Galípolo, fosse o Campos Neto ainda e tivesse aprovado essa operação de compra do BRB. Isso tudo não teria vindo à tona. Se o Banco Central tivesse aprovado essa operação, eles de alguma forma teriam abafado isso, teriam absorvido esse prejuízo do Master dentro do BRB, que é um banco público do Distrito Federal, e a gente estaria aqui falando de outro assunto e ninguém nem teria tomado conhecimento desse rombo bilionário, né, que o Banco Master deu no mercado. Então, tem algumas ações que a gente tem que olhar, que o Estado toma, é leniente e não toma, e algumas que o Estado é importante para tomar essa decisão, né, para tomar essas atitudes que tomou. E me parece, quando a gente olha de forma imparcial a cronologia das ações do Banco Central, existe um demarcador de tempo ali que mostra quem foi leniente e quem foi célere no processo. E é justamente quando mudou a gestão do Banco Central.
E só, gente, para vocês saberem, eu estou vendo os comentários que aparecem aqui embaixo, elogiando aqui o documentário. Pô, a gente se sente muito, 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 acolhido, abraçado com esses elogios aqui, tá? Porque isso é muito, muito, muito bacana. E é isso que faz da nossa comunidade tão forte. Vocês que estão pela primeira vez assistindo uma coisa aqui, né? A gente chama sempre as pessoas para fazerem nossos cursos, que é o seguinte, a gente não tem propaganda, tá? Zero, zero, zero. A gente não monetiza vídeo no YouTube. A gente não tem um banco que patrocina a gente. O nosso portal de notícias, você pode entrar, iclnoticias.com.br, não tem banner. A gente é 100% independente. 100% da nossa receita para fazer documentário, para fazer nosso jornalismo, para fazer tudo, para fazer nossos sistemas de IA, tudo vem da receita que a gente tem dos nossos cursos. É a única receita que a gente tem. Então, quando vocês entram nos nossos cursos, além de aprender pra caramba, vocês ajudam a gente a se manter como a maior comunidade 100% independente do país. E, Débora, vem cá, você tem... Quando é que é a próxima aula? É amanhã? É amanhã, porque hoje eu estava aqui, né? Então, normalmente terças-feiras, mas hoje, como eu estava aqui no documentário com vocês, amanhã, quarta-feira, tem aula já com novidade no radar. No radar. Perdão o trocadilho. Mas como é que vai ser amanhã? Você vai explicar para as pessoas como usar essas ferramentas novas. E fala um pouquinho das ferramentas. Por que é tão especial ter ferramentas como essas que você desenvolveu aqui para as pessoas poderem acessar dentro dessa comunidade Investidor Mestre? Eram, inclusive, algumas ferramentas, como, por exemplo, simulador de aposentadoria, muito pedidas. Assim, a gente tem comparador de renda fixa, tem outras que ainda estão ali mais num ambiente ainda de Excel, que podem evoluir, devem evoluir também para outros ambientes, mas sempre foram coisas bastante requisitadas pelos alunos, porque eles têm dificuldade, às vezes baixa uma planilha de comparador de renda fixa, de simulador de aposentadoria, além de começar, né, a ser bombardeado, porque eu falo, nunca... Nada é de graça, se é de graça talvez o produto seja você, então a pessoa entra ali, quero baixar um simulador de aposentadoria. Aí começa a receber um monte de oferta de corretora, começa até com uma coisa mais conservadora, vai escalando também na oferta. Tem isso e muitos não completos, assim. Eu baixei todos os simuladores de renda fixa, por exemplo, que eu encontrei no caminho. E eu achava vulnerabilidade e faltava alguma coisa em todos ali. Eu falei, quer saber, eu vou reunir tudo isso. Eu vou fazer um comparador de renda fixa para os nossos alunos que faça sentido, que ajude eles a escolher. Então, além agora do comparador de renda fixa, que você consegue ver a rentabilidade que você vai ter, comparar diversos... será que é melhor colocar numa LCI a tanto, num CDB ou num IPCA+, mas um é tributado, o outro não é? Ele compara tudo, mostra o quanto você vai receber no final. Agora tem um radar mostrando que risco que tem isso. E o que você deve olhar de risco? Porque nas aulas eu sempre falo, pagou mais que 100% do CDI, algum risco tem, porque a taxa básica de juros é a Selic. O CDI fica ali colado nela. Então, pagou mais que isso, que risco que tem esse investimento, esse ativo, esse título que te ofereceram? Olha para ele e pergunta, que risco que tem? Foi isso que eu pensei quando a gente foi fazer o nosso medidor de atenção aqui, nosso atentômetro, porque ele mostra exatamente o que você tem que olhar. Isso sem contar a mestra, que traz um panorama do nosso curso. Inclusive, eu achei muito legal aqui, quando a gente perguntou do gerente, a dica final dela é cuidado com o conflito de interesse, porque isso também é uma coisa que a gente fala muito na aula. Pergunta aí para a mestre o seguinte, quais argumentos você... Olha que legal, vamos brincar aqui. Quais argumentos você usaria para alguém se inscrever no curso Investidor Mestre? Essa é nova, hein? E depois, se puder, acho que a gente pode aumentar um pouquinho dar um Ctrl mais aí, não pode? Porque aí... Bota aí. Só achar o mais aqui. Isso, boa. Daí vamos ver. E amanhã, enquanto ela pensa, só para finalizar, a gente vai ter uma aula especial, porque aí eu vou ensinar vocês a usarem o radar, a gente pode passar pela mestra. Os alunos usam muito a mestra, eles falam no chat, falam, procurei na mestra, eu encontrei. E aí amanhã a gente vai explorar todas essas ferramentas, além de tirar as dúvidas de vocês sobre assuntos econômicos, o que está acontecendo no mundão, o que deve mexer com o nosso bolso, como o mercado está uma
uma volatilidade só, eu sempre brinco, gangorra do Ibovespa ali. Então a gente sempre está aqui para explicar tudo isso para vocês e agora também as nossas ferramentas que vêm aí para ajudar vocês a tomarem as melhores decisões e fugir das ciladas. Dá uma acordada nela aí, fala assim, tu tá online? Pô, tu vai me deixar na roubada de novo aqui? Bota aí, tu tá online? Vou perguntar, chat, tá online? Ela agora acordou. Aí, já tá respondendo. Vamos lá, pergunta aí, vai lá. Vou voltar aqui. Acho que ela entrou em modo espera. Olha lá, ela tá certinha aí. Buscar conteúdos. Então bota assim, o que os cursos da sua plataforma têm de especial? Boa. Isso é uma coisa que a gente fez desde o começo. E a gente testou isso no Oráculo ICL. Quando a gente bota para fazer o oba-oba, ele fala, não estou aqui para fazer o oba-oba. Estou aqui para te dar as informações. Olha lá. Olha que maneiro, cara. É parada técnica. Você não vai ver isso em lugar nenhum. Você não vai ver isso em lugar nenhum. E aí agora coloca o seguinte. Eu sou leigo. Tenho medo de não entender nada de finanças. Vamos ver o que ele responde. Olha que legal. Posso te listar os cursos, mostrar os professores. Olha só. Olha que maneiro, gente. Vocês vão ter um amigo. Vocês vão ter um amigo para tá ensinando tudo para vocês. Ó. Aprendendo a aprender, a história do dia, o caminho do dinheiro. Pô, que legal. Aí, quer ver? Faz o seguinte, crie um texto de leitura de 5 minutos para eu ler hoje à noite e começar minha caminhada financeira. De 5 minutos para eu ler hoje à noite e começar minha caminhada financeira. Play. Vamos ver. Melhor que um texto. Aulas curtas e introdutórias. Então bota, 5 minutos de aulas. Pronto. Minutos de aulas. Pronto. Que ela faz hoje à noite antes de dormir, você pode botar isso, vai ver 5 minutinhos aí, ó. Ali, ó, os 60 minutos que vão mudar a sua vida financeira, investir é para todos, e aí você começa hoje à noite clicando no link, clica ali no link, que ele vai dar exatamente o motivo, ali, ó, clicou no link, ele vai dar exatamente por onde você vai começar, ali no comecinho, que é onde eu falo o negócio da aula. Ó, eu cheio de cabelo ainda no começo do negócio, tá certo. Gente, olha só, estamos finalizando aqui a nossa conversa, estou muito feliz com o documentário que a gente apresentou hoje, uma audiência gigante, recorde de audiência para o Investidor Mestre, nunca tivemos, né? Queria realmente falar que a gente fez hoje uma condição que a gente nunca tinha feito antes para celebrar esse evento, que foi o evento com o maior número de inscritos que a gente teve até hoje. Então, se você quiser agora, deixando, né, a nossa transmissão, aproveitar essa oportunidade, está aqui, ó, esse QR Code que tem aqui, ó, aqui do lado, aqui, opa, aqui, ó. Eu não consigo, aqui está atrás, pronto, aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui. Só apontar o celular para ele, tá? Ou entrar em edu1.com.br. E o que a gente fez hoje, que é uma coisa realmente inédita, é a gente oferecer o Investidor Mestre para sempre, ou seja, você vai pagar só durante um ano e vai poder acessar para sempre a nossa plataforma. É uma alegria a gente ter criado uma coisa tão poderosa como a gente criou aqui junto nessa nossa comunidade, fazer um documentário desse chegar para tanta gente, e eu queria te parabenizar. Débora, pelo documentário, parabéns, viu? Ficou muito legal, ficou feliz com o resultado? Fiquei muito feliz. Ficou muito bonito de se ver também. Além do assunto ser super importante, eu acho que ficou didático e gostoso de assistir, apesar de ser uma pedrada. Parabéns a Márcia Cunha, todo mundo que participou da edição, a equipe toda que trabalhou, uma equipe enorme que trabalha. Cobori, muito obrigado aí pela tua presença. Sempre que você vem aqui, a galera fica super feliz.
Tu é um parceiro muito grande aqui nosso e eu te agradeço muito. Então, todo mundo, um abraço para vocês, boa noite e não deixem de seguir a dica. Na saída agora, entra aqui no edu1.com.br, se inscreve e curte, porque tem 15 dias para poder experimentar. Se não gostar, não tem risco nenhum. A única coisa que não tem risco nenhum que vocês ouviram hoje à noite é se inscrever aqui no Investidor Mestre durante 15 dias, né? Porque aí depois disso aí tem que pagar mesmo, tá bom? Um abraço, galera. Até mais.